Nossa análise sobre decisão judicial, nós já vimos a questão da fundamentação, né? Estamos vendo os elementos da decisão, vimos a questão do relatório, começamos a ver a fundamentação e vamos passar a terminar a questão da fundamentação para entrar no dispositivo, certo? Com relação à fundamentação, nós vimos efetivamente o que é que tem que ter na fundamentação, né? Primeiro se faz uma fundamentação de admissibilidade, onde o juiz ele vai analisar os requisitos extrínsecos, processuais, formais do procedimento, se ocorreu tudo em conformidade com a legislação, né? Se existiu o devido processo legal, se a petição inicial atende os requisitos, se houve a citação de forma correta, se houve, se está tudo correto na questão da defesa, da produção de provas, se foi oportunizado o contraditório. E aí, analisando essas questões processuais e formais, se o juízo de admissibilidade for positivo, né, passa-se efetivamente a fazer a fundamentação de mérito, que é onde o juiz vai adentrar efetivamente no litígio, na lide. E aí, quando ele faz essa fundamentação de mérito, ele faz a fundamentação de fato, em que ele analisa os fatos narrados, tanto na petição inicial quanto na contestação, e aí ele vai fazer uma análise das provas e se essas provas corroboram ou não com os fatos alegados. E também fará uma fundamentação de direito, que é onde ele analisa as questões jurídicas. E aí nós devemos analisar o artigo 489, parágrafo 1º, que fala da decisão judicial sem fundamentação. Muito já se discutia, né? Eu acho que já conversamos sobre isso quando falamos de teoria das provas, na questão da decisão judicial e da necessidade da sua fundamentação. Na vigência do CPC de 73, havia uma discussão muito acirrada na doutrina e também alguma discussão na jurisprudência, quando efetivamente os juízes eles não davam fundamentação, não faziam fundamentação a contento nas suas decisões judiciais. E essa omissão, né, do juiz prejudicava sobremaneira as partes, principalmente aquela parte que estava sendo prejudicada por aquela decisão, porque ele sequer tinha como se insurgir contra uma decisão sem fundamento, né? Se não há fundamentação, do que é que ele vai se insurgir? E isso, por incrível que pareça, acontecia bastante, né? Quem advogou sob a vigência do Código de Processo Civil de 73 encontrou, pelo menos uma vez na vida, uma decisão judicial que não tinha nenhuma fundamentação. E aí, o Código de Processo Civil de 2015, ele vem trazer um novo paradigma, uma nova roupagem, já atenta a essas dificuldades que os operadores do direito, né, os advogados, as partes, todos aqueles que participam do processo enfrentavam, quando o juiz efetivamente não se debruçava de forma satisfatória sobre as questões trazidas no processo judicial. E aí, pense como era difícil para a parte se defender, quando tinha uma decisão que não trazia o fundamento adequado, porque não tinha nem o que impugnar. E foi nesse sentido que se colocou o parágrafo 1º no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015, que ele proíbe que os magistrados profiram decisões sem fundamentação. E o que é que eles consideram uma decisão sem fundamentação? O parágrafo 1º do 489 diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então, acontecia por vezes do juiz dizer que julgava procedente o pedido autoral, julgava improcedente o pedido autoral, porque estava coadunado com o artigo tal do Código Civil e, portanto, o autor tinha direito ou não tinha direito ao que estava pretendendo com a demanda judicial. Mas aí, ele não tinha o cuidado de especificar qual era a relação entre a norma
e o fato que estava sendo alegado naquele processo judicial. Ele não fazia a subsunção, ele não relacionava o ato normativo ao fato, certo? E isso é um vício da sentença que a torna passível de nulidade. O outro caso, o inciso segundo, é quando a decisão judicial empregar conceitos jurídicos indeterminados sem justificar ou sem explicar o motivo concreto da sua incidência ao caso. É quando o juiz ele se vale daquelas cláusulas gerais, dos conceitos jurídicos indeterminados, né? Boa-fé, e outros tantos termos que temos de conceitos, né? Que são indeterminados, que se determina efetivamente no caso concreto, que nós temos a ideia daquele direito, que ele existe, que ele está previsto, seja na Constituição, seja na legislação infraconstitucional, mas para entendermos efetivamente o que ele significa, temos que fazer a sua interpretação diante de um caso concreto. E aí o juiz dá a sua decisão com base no conceito indeterminado, mas não especifica porque aquele conceito se adequa àquele caso que ele está julgando. A outra hipótese é quando a decisão judicial invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. E aí, nesse caso, o juiz ele pega aqueles, como se fossem os modelos prontos de decisão, que serviriam para julgar qualquer tipo de demanda e efetivamente coloca aquela decisão sem fazer efetivamente nenhuma especificação do que ele está falando ali juridicamente com o caso concreto. Ele pega como se fosse um modelo, sei lá, está falando sobre responsabilidade civil. Então ele pega uma parte de doutrina e fala sobre responsabilidade civil, explica o que é responsabilidade civil e acaba concedendo direito ou negando o direito do autor, mas não explica como aquele conceito que ele utilizou da doutrina da jurisprudência se aplica ao caso concreto. Seriam motivos que serviriam para qualquer tipo de demanda. Ele não faz efetivamente a alusão do que ele está explicando com o caso que ele está julgando. Quarta hipótese. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Por isso que é importante, quando o magistrado vai proferir uma decisão, ele não apenas fundamentá-la, levando em consideração os argumentos que são favoráveis ao ponto de vista que ele está defendendo naquela decisão, ao viés que ele está tomando naquela decisão judicial, certo? E por que isso? Porque pode existir argumentos contrários que serviriam efetivamente para desconstituir aquela conclusão que a decisão judicial chegou. E aí, se existir esses argumentos desfavoráveis que foram levantados pela outra parte, o juiz tem que enfrentá-los para mostrar por que esses argumentos desfavoráveis não se aplicam ao caso concreto. Certo? Se ele assim não o fizer, ele vai estar incorrendo numa decisão sem fundamentação. A quinta hipótese de decisão sem fundamentação é quando ela se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então aí nós podemos perceber que, da mesma forma, quando o juiz utiliza um ato normativo, coloca no processo e não justifica qual é a relação que esse ato normativo tem com a demanda, também se terá uma decisão sem fundamentação quando o juiz apenas copiar e colar uma decisão judicial ou um precedente constante, que consta numa súmula, seja vinculante, seja não vinculante, e não explique, não faça a aproximação dos fundamentos daquele precedente com o caso concreto, também vai ser uma decisão sem fundamentação.
E por último, quando a decisão deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Aí, contrariamente ao inciso anterior, que diz que o juiz aplicou um precedente sem explicar por que aquele precedente, os fundamentos dele se aplicam ou são iguais, semelhantes ao caso que ele está julgando. Essa última hipótese é quando o juiz afasta o precedente trazido pela parte, certo? E não explica, não faz o distinguish entre o precedente paradigma trazido pela parte e efetivamente o caso concreto que ele está julgando, certo? Então são esses os casos em que se entende que a decisão não tem fundamentação. Nesses casos, a decisão ela pode vir a ser anulada caso seja discutida posteriormente, seja por meio de recurso, ou seja, quando existe o ser julgado por meio de ação rescisória, certo? Que aí ação rescisória e recurso são matérias que serão estudadas no próximo semestre. E aí, continuando, aí eu trouxe, né, os incisos, e o parágrafo 2º do 489 diz que, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais de ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Então, existindo colisão entre duas normas que seriam aplicáveis ao caso concreto, o juiz ele deve justificar na sua decisão porque ele afastou uma norma e acatou a outra para aplicação no caso, certo? Sob pena também de se entender que aquela decisão não tem fundamentação. E aí, nós efetivamente passamos, né, da análise dos dois primeiros elementos da decisão judicial, que é o elemento relatório e o elemento fundamentação. Nós já vimos quando é que uma decisão é fundamentada e quando, obviamente, ela não é fundamentada. O que é que deve conter na fundamentação de uma decisão judicial, e falamos especificamente em sentença, né? Mas se aplica também às decisões interlocutórias, aos acórdãos, às decisões monocráticas e unipessoais dos relatores dos tribunais, certo? E aí, o último elemento da decisão judicial é o dispositivo. E aí, o que é dispositivo? Dispositivo é justamente o elemento nuclear onde consta a resposta do Poder Judiciário ao pedido formulado pela parte, certo? Pelo autor. No dispositivo é onde efetivamente o juiz, o magistrado, ele vai responder ao pedido do autor, ou concede ou nega a pretensão autoral, certo? Então, dentro daquele modelo que a gente vislumbrou mais ou menos na aula de hoje, sobre decisão judicial, o que seria o dispositivo? Vamos lá. Relatório. Trata-se de ação ordinária de indenização, onde requer-se a condenação do autor a título de danos materiais e morais, proposta pelo autor X em face do réu Y, na demanda, na petição inicial, o autor requereu isso, isso e isso, certo? A petição inicial foi recebida em todos os seus termos, foi citado regularmente o réu, na data de tal, de acordo com o mandado de citação, as folhas tais, para que comparecesse à audiência de conciliação. Realizada a audiência de conciliação e mediação, não se chegando a um acordo entre as partes, passou-se a dar ao réu prazo para resposta nos autos. O réu apresentou contestação, alegando as seguintes matérias de defesa, tais, tais e tais. Havendo defesas indiretas, deu-se ao autor o prazo de 15 dias para apresentar a réplica, onde nela constou os seguintes fundamentos, tais, tais e tais. Posteriormente a isso, na decisão de saneamento, identificou-se os seguintes pontos controvertidos, tais e tais, tendo sido realizada a audiência de instrução, produzindo-se as seguintes provas para elucidar os fatos controversos. Realizadas as provas, passa-se agora a análise
de todo o conjunto procedimental e passe-se a decidir. Eis o relatório. Pronto, feito o relatório, vai para a fundamentação. Na fundamentação, primeiro, faz-se a fundamentação de admissibilidade, em que o juiz vai analisar os requisitos processuais, se existe legitimidade da parte, se existe interesse jurídico, processual, se existe efetivamente, se existe possibilidade jurídica do pedido, se está tudo em conformidade formal, tanto a petição inicial como a defesa do réu, se existe discussão sobre essa citação, se ela foi regular ou não, aí o juiz decide isso também nessa fundamentação de admissibilidade. E aí, passada essa fundamentação de admissibilidade, passa efetivamente o juiz a fazer a fundamentação de mérito e a decidir o que foi requerido na parte meritória da demanda. Finalizada a fundamentação, vamos para o dispositivo. Fundamentada, a decisão, aí o juiz coloca, diante de todo o exposto, julga-se procedente, improcedente, parcialmente procedente, o pedido do autor, certo? Julga-se procedente o pedido do autor em todos os seus termos, certo? Para condenar o réu ao pagamento de danos materiais no valor de X a ser corrigido, se for no Tribunal de Justiça de Pernambuco, conforme a tabela em COGE, certo? Aplicando-se juros legais de 1% desde o cometimento do ato ilícito. Aí essa questão de juros, tudo, a gente pode até dar uma olhada nisso, que vocês aprendam quando vão estudar efetivamente a fazer sentença, Isso não se tem no Código de Processo Civil. Mas aí o juiz, nesse momento da condenação, ele vai dizer efetivamente qual a taxa de correção monetária de juros e a partir de quando se conta esses juros. Aí diz qual é a condenação, certo? Se houver alguma coisa para decidir em relação à admissibilidade, o juiz primeiro afasta esses vícios formais que foram levantados ou pelo autor ou pelo réu durante o processo, e aí ele condena o réu ao pagamento de danos materiais e morais no valor de tal, correção monetária tal, juros aplicáveis tal, a partir de tal data, certo? E dá toda a condenação. Ele responde no dispositivo, efetivamente, o que foi pedido pelo autor, certo? E aí finaliza com o fecho. Eu vou até mandar para vocês, vou separar aqui umas decisões judiciais para mandar para vocês. Termina com o fecho, Condena em honorários, aí no percentual de honorários previsto, de acordo com a legislação do Código de Processo Civil, a custas, aos ônus de sucumbência, e efetivamente, se tiver necessidade de alguma medida mandamental, aí ele também vai colocar a medida mandamental na sentença, nesse dispositivo, e aí ele finaliza, Registre-se, publique-se, intime-se, local, data e assinatura. Então, o dispositivo é justamente essa parte. Diante de todo exposto, julgo procedente ou improcedente o pedido do autor para constituir uma relação jurídica, para desconstituir uma relação jurídica, para declarar uma relação, um ato, um fato, para condenar o réu, e aí extingue o processo com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, depende do tipo de decisão judicial, dá as medidas mandamentais que forem cabíveis e finaliza a decisão, certo? E aí, com relação ao dispositivo, se aplica uma teoria que é a teoria dos capítulos. Existem decisões que têm apenas um capítulo. E o que quer dizer com um capítulo? Que existe apenas um tipo de condenação, um tipo de ordem. Um exemplo, entro com uma ação judicial requerendo que o réu seja condenado apenas uma indenização material por um dano que ele me fez. Então, eu requeiro, na petição inicial, que o réu seja condenado ao pagamento do valor de R$10.000 de danos materiais.
Ponto. Esse foi o meu pedido. Aí o juiz analisa, julga e no dispositivo julga procedente o meu pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000 de danos materiais. Condena-se também ao pagamento de honorários advocatícios, custos sucumbenciais, enfim, e faz o fecho. Nessa sentença, existe apenas um dispositivo, ou melhor, um capítulo, porque diante do pedido, né, do autor, o juiz só se debruçou em relação a uma demanda, que seria a condenação, a indenização de danos materiais. Mas digamos que a parte é requerida a condenação em danos materiais e em danos morais, e ainda uma obrigação de fazer. E aí o juiz, ele, na condenação, né, na sentença, ele condena o réu, efetivamente, julga parcialmente procedente o pedido do autor, condena o réu à obrigação de fazer, a pagamento de danos materiais, mas diz que com relação aos danos morais não é devida a indenização. Podemos perceber que nessa decisão judicial existe mais de um capítulo. Existem 3 capítulos, porque o juiz se debruçou sobre a questão da obrigação de fazer, sobre o pedido de danos materiais e o pedido de danos morais. Então, verificamos que existem 3 decisões, né? 3 capítulos em uma mesma decisão, porque ela, na verdade, decidiu 3 pedidos, né? Quando existe mais de um capítulo na decisão judicial, geralmente é quando existe cumulação de pedidos na demanda do autor. E aí o juiz tem que efetivamente debruçar-se e decidir mais de um pedido, mais de uma demanda, certo? E aí essas demandas e essas decisões, esses capítulos podem versar somente sobre questões de mérito, somente sobre questões processuais ou sobre questões processuais e de mérito. Quando a decisão ela se cinge a resolver apenas questões de mérito, diz que essa decisão, esse dispositivo, ele é um dispositivo homogêneo, certo? Ele não tem diversos tipos de demandas. Só se decidiu o mérito naquele dispositivo, certo? E aí, quando a decisão judicial, em seu dispositivo, ela efetivamente decide tanto questões processuais quanto questões de mérito, disse que esse dispositivo da decisão ele é heterogêneo, certo? E quando é que ele vai decidir questões processuais e questões de mérito? Por exemplo, numa demanda que eu entrei de direito do consumidor, do dentista que eu falei que o equipamento do raio-x deu defeito, eu pedi para que fosse aplicado o Código de Defesa do Consumidor e com isso fosse facilitada a defesa do consumidor, do autor, através da inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E aí, pode ser que no capítulo da sentença, por como houve discussão sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor no caso, o réu efetivamente impugnou, agravou a decisão interlocutória e tal, pode ser que na sentença o juiz volte a se debruçar sobre essa questão, é o mais correto a se fazer, e aí ele no dispositivo diga efetivamente que aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação consumerista, assim, assado. Isso aí ele está resolvendo uma questão processual, certo? E aí, passada essa questão processual, ele resolve o mérito. Então, podemos perceber que aí existe mais de um capítulo e é um dispositivo heterogêneo, porque existe um capítulo que trata de uma questão processual e existe um capítulo que trata de uma questão de mérito, certo? Então, com isso, nós finalizamos a questão de elementos da decisão judicial. Por essa semana, nós encerramos nossas atividades. Nós voltamos na próxima semana para finalizar decisão judicial, né? E estudar coisa julgada e precedente judicial, tá certo?